Esse pessoal já vai entrando. Tá. Temos 4 pessoas. Pode ver se consegue colocar logo, né? Colocar o quê? As pessoas. Já posso ir aceitando? Pode que a gente já vai conversando. Pronto. Tem 6 agora na sala de espera, eu vou aceitar. Vou desligar meu áudio aqui, tá bom? Sim, senhora. Boa aula, Rase. Hum. Oi, pessoal. Já estou vendo que tem gente entrando. Glória. Eu compra narrativas, compra opiniões, compra consciência. Oi, Sônia. Oi, Mônica. Parabéns a todos os Oi, brasileiros. E a tudo todos bem? Tudo bom? Oi, Olá, tudo tudo bem? bom? É Ellen, meu Oi, tudo doutora Deus. bom? Oi, Patrícia. Boa tudo noite, tudo bom? bem? Tudo bom. Onde que eu... Essa Patrícia. Olá, Quero tudo ver bom? aqui a Patrícia. Que é essa menina? E aí, Ellen, Ela tá veio firme e aqui. forte? Vi que você não tá dormindo direito, né? É, não sei. Ah, a gente vai ter que ver isso aí. Acho que é um pouco de preocupação aqui com as coisas. Essa rua. Olha o nome dessa rua. Já, É isso já aí. tive, fiquei meio estressada para dormir por causa do evento, né? E assim. Ah, é assim, né? Eu Então, vou pegar um carregador para mim, viu, filho? Oi, Patrícia. Onde que eu oi, tudo bom? coloco? Olha, Rossiter, Deixa eu pegar um tudo carregador. bom? Bom, tá aqui, tá funcionando? Boa noite, Oi, doutora gente. Patrícia. Boa noite, Silvia. Paula, nossa Nutri. Meire tá tímida. Pronto. Boa noite, doutora Patrícia. Estou Boa aqui, noite. Patrícia, só disse um oi. Eu estou Boa eu tô noite, pessoal. Boa noite, doutora toda Patrícia. desenquadrada hoje. Ó, tá bom. É, Ai, gente, até laranja vocês... aí que tá em pós-operatório aí, convalescente. Eu tô Obrigada, com o microfone, laranja. eu tô com o microfone aberto? Tá aberto? Tá. Tá, tô tentando fechar. Ai, tá certo. É, meninas, quem, quem já quiser dizendo a idade, o que é que está incomodando, enquanto a gente espera mais gente entrar, eu peguei as queixas de vocês, tá? E tentei colocar na Masterclass também, certo? Claro que é muito assunto para falar em 1 hora e pouquinho, mas eu acho que vai dar uma ideia para vocês. Então, vou começar. Meu nome é Silvia, eu moro em Sorocaba, no estado de São Paulo, tenho 59 anos, Não, tá certo, eu já estou na sei. menopausa e uma das principais, um dos principais queixas, né, minha, é a falta de energia e disposição. É uma queixa bem frequente, viu? E Bem eu já faço frequente. reposição hormonal. Mesmo assim, ainda meu sono melhorou muito, né? Depois que eu comecei, porque eu também tinha todos esses problemas aí que vocês falam. O sono, irritabilidade. Irritabilidade ainda tem um pouco, mas o sono era péssimo, péssimo, péssimo.
Mas Sim. depois de usar a progesterona e o estradiol, regulou, então melhorou bastante. Mas não tenho mais calorão, mas essa questão da disposição, Sim. Às vezes a gente precisa ajustar umas coisinhas, né? Precisa ajustar a dieta, o treino. E aí, não tenho vontade de treinar, não tenho. E antes, bem antes, há uns 5 anos atrás, eu malhava muito, muito, de fazer musculação forte mesmo, de competir na academia. E agora não tenho, eu vou empurrada na academia. Aí a gente, normalmente, quando acontece isso, que mesmo que a pessoa está fazendo a reposição, está com sono, dormindo, e mesmo assim tem fadiga, a gente tem que ver micronutrientes também. Não vai dar tempo de eu falar de micronutrientes na Masterclass, mas na mentoria a gente tem uma aula de exames laboratoriais, que aí eu falo um pouco sobre isso. Às vezes é algum micronutriente que está faltando, é comum, a mais comum é complexo vitamina B12, Sim, mas também tem outras coisas que podem estar envolvidas, né? certo. E aí, às vezes, a causa é alguma deficiência de micronutriente, tá? Uhum. Gente, nós já temos 19 pessoas, 5 minutinhos já. Bem, o assunto é muito vasto, então eu acho que em respeito a quem chegou na hora, a gente já tem que começar a falar. Então, assim, inicialmente, enquanto vai chegando mais gente também, eu vou falar um pouquinho da minha história, tá? Então, eu inicialmente, eu me formei há mais de 30 anos, né? Então, foi em 98. Inicialmente, eu comecei minha carreira médica como dermatologista. Eu sempre tive uma pegada de que, assim, saúde geral é o mais importante. Você não pode tratar de um órgão, principalmente a pele, sem que você tenha uma saúde geral muito boa. E aí, eu tinha essa frustração. A paciente chegava com um monte de coisa, mas ela se queixava de uma manchinha. Se queixava de uma coisa assim, que era a menor coisa para ela, o menor problema que ela tinha. E eu queria consertar tudo, e como dermatologista não era possível. Então, eu conheci medicina do estilo de vida, e na medicina do estilo de vida, a gente tem 3 características muito importantes. Medicina do estilo de vida não é uma especialidade. Ela é um conjunto de capacidades que você utiliza na sua prática. Então, é uma certificação que a gente faz. O curso, ele é um board que é do American College, e ele tem 3 características principais, a medicina do estilo de vida. Uma, que você é o exemplo. Então, o médico tem que walk the talk. Ele tem que fazer o que ele diz. E, surpreendentemente, a medicina, os médicos em geral, eles têm uma saúde pior do que a população geral, tá? Então, as estatísticas, principalmente da mulher médica, são assustadoras. Vocês sabiam que a mulher médica tem uma expectativa de vida menor do que as mulheres normais, as mulheres não médicas? Pois é, uma expectativa bem menor, inclusive. Isso é chocante. Se eu soubesse, não tinha nem feito medicina, né? Porque, meu Deus, já comecei ruim, né? Mas foi. Aí, quando eu descobri, já foi tarde. E, então, na medicina do estilo de vida, a gente, primeiro, é esse exemplo. Segundo, a gente age como um mentor. Por isso que o meu curso online, o nome é Mentoria, porque na medicina do estilo de vida nós somos mentores do paciente. E outra coisa é que a gente tem um enfoque na medicina culinária. Tentar fazer o paciente voltar a ter o prazer de comer comida de verdade, comida feita em casa, comida feita por ele, tá? Então, são esses 3 fatores que são bem interessantes. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era ser o exemplo. Eu nunca fui obesa. Eu nunca tive o IMC alterado, né? Meu IMC sempre estava dentro do normal. Mas eu não gostava nem dos meus braços, nem da minha carinha de bola. E aí, eu achava que é porque eu era genética, né? Tinha cara de bola e fazer o quê? Eu tenho uma cara um pouquinho redondinha mesmo. Mas era uma cara de bola. Só que não era porque eu tinha uma genética ruim. Eu estava gordinha, na verdade. Eu tinha peso para perder. Na verdade, eu tinha gordura para perder, não especificamente peso. Porque isso é muito importante a gente ver. Muita gente não precisa estar
tá com IMC normal, ou seja, tá com um peso aparentemente normal, mas precisa perder gordura. Hoje, o que eu costumo falar é o seguinte: todo mundo precisa emagrecer. Por quê? Porque ou você está realmente com peso elevado, ou o seu peso é normal, mas você tem uma composição corporal ruim. Com o ambiente que nós temos hoje, se a pessoa não está ativamente procurando ser mais fitness, ela é falsa magra, no mínimo. Por quê? Porque ela não vai ter gordura, não vai ter massa muscular suficiente. Então, mesmo que ela pese pouco, na composição corporal, ela vai ter uma composição corporal ruim, ou seja, ela vai ser gordinha, uma falsa magra, tá? Então, o que acontecia é que eu era uma falsa magra. E aí, a partir do esforço que eu tive que fazer para entender como é que funcionava a obesidade, o que realmente funciona, sem esse negócio coisinha mágica, sem aquelas coisas assim impossíveis de serem feitas. Porque o que eu acho muito interessante na internet é que o pessoal coloca umas coisas que eu digo, gente, quem é que faz isso? Isso é impossível de ser feito. Entendeu? Então, assim, você não come glúten, não come lactose, não come isso, não come aquilo outro, acorda não sei que horas, faz não sei quanto tempo de. Aí você tem que comer tal hora, tem que beber tal hora, tem que fazer isso e isso. São coisas impossíveis que a gente não consegue fazer. E outra coisa, que tem baixa evidência científica. Então, eu tive que aprender o que é que realmente tinha evidência científica e que fosse factível de ser feito. E eu consegui, então, melhorar muito. Minha carinha de bola melhorou. E os meus bracinhos ficaram bem mais bonitinhos, tá? Por quê? Porque eu melhorei minha composição corporal. Eu perdi um pouco de peso, mas eu ganhei muito músculo. E isso foi o que fez a maior diferença. E aí, o que é que eu pensei? Tenho que ajudar as outras mulheres. Nessa Masterclass, eu foquei nas mulheres com 35 anos ou mais. A mulher tem uma característica diferente do homem. Nós somos cíclicas. Tanto nós temos um ciclo mensal, como nós temos um ciclo de vida bem marcado, diferente do homem. O homem basicamente tem a puberdade. Depois da puberdade, ele chega na idade adulta e ele vai decrescendo, né, diminuindo a sua juventude, perdendo massa muscular e tal, devagar. A mulher não. A gente tanto cicla no mês, quanto a gente tem duas fases muito marcantes. A puberdade, com a menacme, que é a primeira menstruação, e a menopausa, com a última menstruação. Então, próximo à menacme, nós temos um monte de alterações físicas, né, hormonais, que nos transformam em mulheres adultas. E na menopausa, nós temos um monte de transformações que nos transformam em idosas. E não é inevitável, tá? Não é inevitável. Hoje, com o que nós temos de ciência, o que nós temos de medicina, a gente não precisa mais ter essa queda tão catastrófica de nossa juventude, tá? Então, como é que acontece? O que é que acontece com a mulher ao longo da vida? Bem, até os 30 anos, a gente ganha músculos e osso. Músculo, você pode ganhar a vida toda. Osso, a gente basicamente só ganha até os 30 anos. Então, quando a gente deve se preocupar com longevidade? Desde criança. A gente tem que fazer essa reserva de osso, tá? E depois a gente tem que manter a massa muscular. A massa muscular pode ser aumentada, graças a Deus, mas a parte óssea já a gente não pode melhorar muito, tá? Então, a gente se preocupa quando a gente é jovem para fazer osso e a gente começa a ter um declínio hormonal muito cedo. O que é que acontece? A menopausa, na média, ele ocorre aos 51 anos. Mas ela pode variar a idade normal de 45 a 55. E os primeiros sinais de declínio hormonal podem acontecer 10 anos antes. Então, a partir dos 35 anos de idade, se você for ter uma menopausa aos 45, já começou. Então, o que é que você deve fazer? O que é que acontece, né? Com 35 anos, você entra na pré-menopausa. Você ainda está um pouco longe, mas já começam, não tem muito sintoma, mas já começa o declínio. Por isso que nessa idade já é difícil engravidar. Quem está no grupo VIP deve ter prestado atenção que eu falei que só as fêmeas, praticamente só as fêmeas humanas entram na menopausa. A gente conhece
as fêmeas da baleia, esqueci o nome da baleia, mas tem uma fêmea de baleia lá, que ela também entra na menopausa. Mas a maioria das fêmeas de mamíferos, elas não entram na menopausa. Elas continuam tendo filhos até a morte. Por que que as fêmeas humanas têm menopausa? Aí na biologia, não existe nada na biologia que não seja a luz da evolução. Não sei quem fez essa frase, mas é uma frase bem famosa, tanto na medicina quanto na biologia. E a gente tem menopausa, já foram feitas várias pesquisas, várias teses. Uma das teses mais aceitas é que a fêmea humana, tendo menopausa mais cedo, ainda, né, e tendo muitos anos de vida depois, ela aumentaria a expectativa das suas filhas e netas sobreviverem, porque ela pararia de cuidar da sua própria prole para cuidar da prole da filha e da neta. O que, do ponto de vista da evolução, o que importa é que os genes sejam passados, né? Então, se você aumentar a expectativa da sua neta sobreviver, seria vantagem para a fêmea. Então, provavelmente, a gente tem menopausa por causa disso, tá? E ela começa bem cedo. Aos 40 anos, 40 anos, gente, sinto muito, mas 40 anos já começou o negócio, tá? Se você olhar aqui nesse gráfico, ó, você vai ver que por volta dos 40 anos, o estradiol cai muito. O estradiol cai e o FSH sobe. É isso que acontece quando a gente está chegando na menopausa. O estradiol é o hormônio que nos faz mulher. É o hormônio que faz as nossas curvas, é o hormônio que controla o nosso metabolismo, é o nosso hormônio anabólico. Detalhe interessante, testosterona não é hormônio masculino. Por quê? Porque mulheres produzem testosterona. Se ele fosse masculino, a gente não produzia, tá? A gente produz testosterona nos nossos ovários, ele também é importante. A testosterona também é importante. Mas a gente tem muito menos receptor. O nosso hormônio anabólico mesmo, na mulher normal, na mulher que não está na menopausa, é o estradiol, tá? Então, a gente começa a perder o estradiol aqui. E a gente começa a transição da idade fértil para infértil. Começam os sintomas, muitas vezes ditos normais, mas que não são. Dos 45 aos 55 é a janela que a maioria das mulheres vai ter menopausa, tá? Menopausa é um diagnóstico atrasado. A menarquia é a primeira menstruação. Você sabe que foi a primeira vez que você menstruou. Ok, você menstruava antes. Mas como é que eu vou saber que a minha última menstruação foi agora? Só daqui a um ano. Então, o diagnóstico de menopausa é dado um ano depois que você para de menstruar. Olha só, depois que você passou por todo o declínio hormonal, parou de menstruar, ficou um ano, é que vão dizer que você está na menopausa. Agora que você vai tratar? Claro que não, né? Agora é tarde, né, minha gente? Imagina a quantidade de osso que você perdeu. Aí aqui tem uns detalhes interessantes, curiosidade científica. O que é que acelera a queda hormonal? Cirurgias ginecológicas. Então, claro que tirar o ovário, você já fica na menopausa na mesma hora. Mas outras cirurgias também são problemáticas. Se você tirar o útero e deixar os ovários, isso acelera também, porque você corta lá algumas terminações nervosas, alguma vascularização, então você machuca os ovários. Isso faz com que você acelere em 2 ou 3 anos a menopausa. Mas nem precisa fazer esterectomia. A própria laqueadura tende a acelerar a menopausa em 1,2 a 2 anos, tá? Quimioterapia e rádio é lógico, né? Que vai danificar os ovários. Insuficiência ovariana precoce, que é uma coisa que pode acontecer, então tem que ser investigada. O estresse e o fumo. O que é que acelera a menopausa? Por que a gente tem menopausa? Porque as mulheres, ao contrário dos homens, nascem com uma quantidade de folículos definida. E a gente vai gastando esses folículos. E aí, tudo que gasta os nossos folículos acelera a menopausa. O fumo gasta os folículos, que piora a vascularização, né? Machuca, vamos dizer assim, os ovários. O estresse. Quem nunca teve filhos, por quê? Porque quem teve filhos, vamos dizer, você teve 4 filhos.
você passou uns 4 anos sem menstruar, sem gastar folículos. Então, você vai atrasar a menopausa, tá? Então, quem não teve filhos nunca teve essa pausa. A gente gastou os folículos todos seguidamente. Aí vem uma coisa bem engraçada, bem interessante. Quem usa anticoncepcional hormonal desde novinha acaba atrasando a menopausa. Por quê? Porque você vai diminuir as suas ovulações, então você vai gastar menos folículos. É uma coisa bem interessante, tá? Quem aí teve poucos filhos, né? Então, bota aí no chat, gente, quem foi que não teve filho? Eu não tive filho. Então, minha menopausa, o que que acontece comigo, gente? Eu uso Dilmirena. Como é que eu vou saber que eu tô na menopausa se eu não menstruo desde 1900 e volts? Literalmente, gente. Não, quase 1900 não, né? Foi 2000 e pouco. Então, como é que eu vou saber que eu tô na menopausa se eu não menstruo? Então, ó, tem gente que teve 3 filhos, ó. Silvia, você teve 3 filhos. Então, Meire não teve, Rina não teve, Glória teve 2, Alessandra não teve. Pois é, quem não teve filhos tende a ter uma menopausa um pouquinho mais cedo. Quem teve a menacne também mais cedo, também começou a gastar os folículos mais cedo. Então, vai ter uma menopausa mais cedo. Por que que é ruim? Roster, olha aí. Por que que é ruim você ter menopausa cedo? Porque menopausa, gente, é um envelhecimento acelerado. Então, quanto mais cedo a gente tem menopausa, mais cedo a gente envelhece, tá? O que é que muda, então, no climatério? A gente reduz o nível de estradiol e progesterona e aumenta as gonadotrofinas hipofisais. Que danado é isso? Bem, quem não é médico, não se estresse. Eu vou explicar mais ou menos. Na mentoria, eu explico direitinho, tá? Aqui não vai dar para explicar com todos os detalhes. Mas o que é importante vocês saberem? O FSH é um hormônio que tem no nosso cérebro, tá? Que ele, na hipófise, que ele manda o ovário trabalhar. Quando o ovário vai cansando com a idade, o que é que o FSH faz? Manda mais. Fica lá dando ordem para ele. Olha, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Então, uma das coisas mais marcantes da menopausa, do declínio hormonal, é o aumento do FSH. É ele que está dizendo que o ovário tá devagar demais, por isso que ele está tendo que mandar muita ordem para ele obedecer. Tá? Então, o FSH sobe. Mas tem um detalhe importante. Como é que a gente sabe que a mulher está na menopausa? Só quando os hormônios alteram? Não. Por quê? Porque nossos hormônios, eles ciclam no mês todo. Então, às vezes, você faz o exame, por exemplo, no meu caso, meus exames estão normais. Se eu for esperar meus exames alterarem, eu já estou com 49, gente. Quando é que vai alterar esses exames? Eu vou começar a tratar minha menopausa quando? No meu caso, os exames estão normais, mas eu tenho fogacho. Eu tenho sudorese noturna, tá? Então, de vez em quando eu acordo à noite com calor. Quer dizer, não acordo mais porque eu já estou tomando remédio, né? Mas eu acordava com calor à noite. Aí eu acordava assim e fazia: o ar-condicionado quebrou? Olhava pro marido, ele lá dormindo tranquilo. Então, o ar-condicionado não quebrou. Eu que estou com calor. O que é que pode ser isso? Só pode ser menopausa. Não existe outra causa de calor repentino. É menopausa, tá? Então, eu estou me tratando porque meus exames estão alterados? Não, porque eu tenho sintomas, tá? Então, na menopausa, a gente tem 2 situações. A mulher pode ter alterações dos exames e pode até não ter sintoma, mas tem alteração, então a gente já sabe que está no declínio hormonal, é interessante tratar. Ou ela não tem alteração dos hormônios, mas ela tem sintomas, também é interessante tratar, tá? Menstruação irregular, fluxo intenso ou com maior duração, TPM maior, tá? Então, como eu não menstruo, por causa do Mirena, mas eu poderia ter também, por exemplo, ciclos de irritabilidade maior perto da ovulação, tá? Então, mesmo quem não tem a menstruação porque está usando Mirena, ela pode sentir essas alterações porque o Mirena não evita a ovulação, tá?
Então, ondas de calor, calafrio, sudorese, parestesias. Parestesias é um sintoma super interessante. É uma agoniazinha que você tem na pele. Não é uma dor. Parece um ardor, um calafrio. É uma coisa meio difícil de definir. Então, isso é uma alteração vasomotora. Então, é um problema neurológico causado pela diminuição do estrógeno. E um fato muito importante: quem tem muito fogacho, quem tem muita alteração vasomotora, tem um risco maior cardiovascular. Alteração vasomotora tem um risco maior cardiovascular. Oxe. Então, é muito pior, é muito perigoso quem tem fogacho. E essa pessoa, ela deve tratar. Quem tem fogacho. E essa pessoa, ela deve tratar. Menina, deu um tilt aí, não sei o que foi isso. Iracema, o que é que aconteceu? 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 Iracema. Vixe, um eco profundo, que danado é isso? Iracema é minha host aqui, que tá me ajudando. Bem, acabou. Então, depois desse eco todo aí, quem tem fogacho precisa, com mais urgência, tratar a menopausa. Porque o fogacho é um sinal de risco cardiovascular, certo? Irritabilidade, manifestações depressivas também podem acontecer na menopausa. Muito importante, quem já tem transtorno depressivo pode ter uma piora nessa fase da vida. E quem não tem, nunca teve, pode começar a aparecer nessa época, tá? Então, uma labilidade afetiva, uma diminuição da concentração, perda de memória. Isso aí é o brain fog, é a névoa mental. A gente fica meio lesada, tá? Então, se você está se sentindo meio lesa, meio lenta, menos ativa, menos, que a gente diz assim, perspicaz do que você era antes, pode ser sintoma de menopausa, tá? Então, a névoa mental da menopausa ela é parecida com aquela névoa mental que teve no COVID, que a pessoa ficava assim meio abestalhada, tá? Então, pode acontecer na menopausa também. Não é porque você está tendo Alzheimer, não, tá? Embora não tratar a menopausa pode desencadear Alzheimer. O Alzheimer, olha que coisa interessante. Alzheimer e doença cardiovascular, elas pioram em quem não é tratada de menopausa. Só tem um detalhe. Essas duas doenças, você só vai ter alguma proteção quando você começa a fazer a terapia de reposição hormonal cedo. Se você faz a terapia de reposição hormonal muito tarde, então você nunca fez, aí você está 10 anos na menopausa, resolve fazer, pode aumentar o risco cardiovascular e aumentar o risco de Alzheimer. Agora, começar a fazer lá no comecinho, previne tanto cardiovascular quanto Alzheimer. Gente, se tiverem alguma pergunta, pode levantar o dedinho ou botar no chat. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Nossa, você quer pular para a parte de tem jeito. Aí ela é bem novinha, hein? Oxi, dramática. Então, assim, tem jeito, mas a gente vai chegar lá. Além desses problemas todos da menopausa, ainda tem um problema. Mulher e obesidade. É verdade que a mulher tem mais gordura e tem mais dificuldade para emagrecer, né? Mas a gente tem uma vantagem metabólica. Enquanto a gente, antes da menopausa, olha como a nossa gordura é diferente da gordura do homem. A gente tem uma gordura em violão, que além de ser mais bonita, né? Porque isso aqui é muito feio. Além da nossa gordura ser mais bonita, ela é mais saudável. Então, a mulher tem mais gordura do que o homem, normalmente, o nosso normal é um pouco mais alto que o do homem, porque a gente precisa dessa gordura durante a gestação e a amamentação. Então, o corpo da mulher é preparado para ter filhos, certo? Então, a gente tem mais gordura por causa disso. Então, nossa gordura, ela é uma gordura, vamos dizer assim, metabolicamente mais saudável. Até a menopausa, diabetes e hipertensão é mais comum no homem do que na mulher. Agora, depois da menopausa, aí a coisa fica difícil, tá? Mas
o que é que diferencia a gordura da mulher para a do homem, além de ser mais bonita? A gordura no tecido subcutâneo, ela é uma gordura que é metabolicamente menos ativa. Ela é uma gordura de depósito, tá? É uma gordura que não vai aumentar seu risco de síndrome metabólica tão rapidamente quanto a gordura visceral do homem. O homem, se você prestar atenção, o homem quando engorda, ele engorda só a barriga. Ele fica com aquele buchinho de grávida, não é? Por que que a barriga do homem é dura? Alguém sabe dizer por que que a barriga do homem é dura? E a barriga da mulher é molinha? Não? É o seguinte, a gordura do homem é porque ele está grávido de banha. Ou seja, ele está com um monte de tecido adiposo dentro da cavidade abdominal. A mulher não. A gordura da mulher, ela é mais molinha, tá? Mesmo que a mulher tenha um buchinho, essa gordura está no tecido subcutâneo. Então, é menos perigosa. O homem não. Tem essa barriga dura aqui, distendida. Porque a gordura dele está lá dentro, do tecido do abdômen. Então, é uma gordura muito mais perigosa. Mas, com o declínio hormonal, depois da menopausa, a gente deixa de ser pera e começa a ser maçã. A gente começa a diminuir a gordura aqui e aumentar a gordura aqui. Interessante que a nossa gordura, a nossa barriga vai ficando mais dura e vai ficando maior. A gente vai ficando com o estômago alto. Então, essa história do estômago alto com a idade é gordura visceral, tá? Então, quando alguém falar, não, porque eu tô com o estômago alto, do homem cheio de cerveja, né? Pois é. Aí, o estômago alto, ele é de gordura abdominal, muito mais perigosa, visceral, né? Então, a mulher, quando tem esse tipo de gordura, de obesidade, antes da menopausa, é porque ela tem síndrome metabólica, tá? Então, ou ela tem síndrome do ovário policístico, alguma alteração androgênica, ela já tem distúrbio. Normalmente, antes da menopausa, a gente deve ter uma gordura, tá? Mas depois da menopausa, aí todo mundo começa a engordar desse jeito. Por isso que após a menopausa, a gente não pode engordar de jeito nenhum. Porque além de ficar feia, a gente fica doente. Mais doente do que ficava quando antes da menopausa. Não é só estética, tá? Então, o estrógeno, ele dá o padrão feminino da distribuição de gordura. Ele dá a proteção cardiovascular e óssea. E ele é anabolizante, dá músculo. Então, a gente começa a perder a musculatura, perder massa óssea e acumular gordura no abdômen. Aumenta a síndrome metabólica, a diabetes, triglicerídeo, diminui o HDL. A gente tem perda das formas femininas, tá? E, para piorar tudo, aumenta a fome. O estrógeno aumenta, a falta de estrógeno aumenta a fome, tá? Ela aumenta tanto o apetite homeostático, que é a fome mesmo, de você precisar comer porque está com a barriga roncando, e a fome hedônica, que a gente chama, o apetite hedônico, que é aquela vontade de comer uma coisa gostosa. Quem aqui de vocês tem TPM, aí tem vontade de comer doce quando tá na TPM? Bem, eu tenho vontade de comer doce todo o tempo, tá? Então, não sei se vocês têm vontade de comer doce só na TPM. Só que você sabia que as mulheres asiáticas não têm vontade de comer doce na TPM? Sabe por quê? Porque, na verdade, a diminuição do estrógeno aumenta no ciclo menstrual e na menopausa, ele aumenta a nossa vontade de comer coisas gostosas. Ele gosta, ele faz com que a gente queira comer coisas que a gente sente que é aquele jeitinho de casa, de vó, sabe? Dá aquela sensação de aconchego, de prazer. E na nossa cultura é o doce, mas não na cultura asiática, tá? Então, por isso que as mulheres asiáticas, na TPM, elas têm vontade de comer coisas gostosas, mas não é doce, porque na cultura delas não é doce. Então, quando a pessoa diz que tem vontade de comer doce na menopausa ou na TPM, porque precisa do carboidrato, precisa do doce, não é verdade. A gente precisa
da combinação de um alimento hiperpalatável, de um alimento muito gostoso, mas não necessariamente do sabor doce, e sim do sabor que a gente gosta de comer. Ó, Ellen gostava de massa e carne. Pois é, porque o que importa é que seja alguma coisa que você ame, tá? Você tem aquela sensação de querer mais o que você ama. Isso é devido às oscilações hormonais na TPM e na menopausa. Então, como vocês viram, nunca é cedo para você fazer essa reserva de saúde. Osso, você tem que fazer até os 30 anos. Músculo, o quanto antes. E hábitos de vida, sempre, tá? Então, foi por isso que eu pensei na mentoria Você Mais Leve, tá? A minha ideia é fazer com que a gente consiga ter hábitos saudáveis, a gente consiga melhorar nosso padrão, nosso comportamento em relação à saúde, e a gente chegue na menopausa magra e forte, tá? Para eu não ficar aqui falando só sobre as coisas assim muito soltas, eu resolvi fazer uma historinha, contar a história de Joana, tá? É uma paciente fictícia porque o CFM não permite que para não médicos a gente fale de um caso clínico real, tá? Mas eu juntei assim o que as pacientes normalmente me perguntam para a gente criar esse caso clínico para vocês, tá? Então, Joana, ela chegou se queixando de aumento de peso, principalmente na barriga, né? Fadiga, ó, a queixa que vocês já fizeram, esquecimento, sono ruim e libido zero. E aí, como é que a gente conduz esse tipo de paciente? Tem alguém riscando aqui. Na medicina do estilo de vida, a primeira coisa que a gente faz quando chega um paciente é conhecer a história dele, tá? Os hábitos dele. Então a gente pergunta: como é seu dia? Como é sua família? Como é seu trabalho, sua dieta, seu lazer? Que exercícios faz? A gente precisa entender como é que a paciente funciona para poder ajudar. A medicina do estilo de vida é baseada na ciência da mudança, centrada no paciente. Ou seja, é o paciente que manda, tá? O paciente, ele é senhor do seu próprio processo de melhora. Porque não adianta nada eu chegar para você aqui e dizer: olha, é o seguinte, você precisa fazer dieta X, exercício Y, se você não fizer, se não for compatível com o seu dia a dia. A gente tem que combinar junto o que é possível ser feito. Tá? Cada paciente tem estágios da mudança específicos, tá? Como assim? Nem todo mundo está preparado para fazer o que tem que ser feito. A gente sabe, não é? E às vezes a gente está preparado para fazer uma coisa, por exemplo, na dieta, e não está preparado para fazer as coisas, por exemplo, no treino. Estágios de mudança, vocês já ouviram falar? Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção? Não? Bem, vou dar um exemplo. Paciente dorme tarde, mas ele acha que aquele sono dele não está atrapalhando. Então, ele não está pronto para mudança. Ele acha que aquele sono dele está ok, não quer mudar o sono. Mas o mesmo paciente sabe que a dieta dele está horrível e que precisa melhorar a dieta. Então, ele está pronto para mudar a dieta. Ele está no estágio de mudança, de prontidão, de preparação para a dieta, não para o sono. Adianta eu ficar falando para ele que ele tem que dormir cedo? Não. Vamos focar no que ele está preparado para fazer. E depois, com jeitinho, a gente chega lá no sonozinho dele também. Tá? E outra coisa que a gente faz, técnicas SMART. Vocês já ouviram falar das técnicas SMART? Aquela técnica específica, mensurável, atribuível, relativa e temporal? Quem já ouviu falar? Quem é de administração, quem é empresário, essas coisas, já ouviu falar sobre isso. A gente usa na medicina de estilo de vida. O que é isso? É
a gente determina metas específicas para a pessoa, metas que ele possa fazer, tá? Como é, por exemplo, a meta tem que ser específica, ou seja, eu não posso dizer assim, ah, eu vou comer melhor. Gente, comer melhor não adianta nada. O que é comer melhor? Comer melhor não é meta, né? Agora, eu vou parar de comer, de pedir iFood toda sexta-feira à noite. É uma meta. Essa meta, ela é específica, ela é mensurável. Eu posso medir se eu parei ou não parei, né? De pedir iFood na sexta-feira. Ela é atribuível. Eu vou parar de pedir o iFood. É minha responsabilidade. Eu atribuo a mim essa meta. Ela é realista? Bem, dá para você fazer isso, né? Parar de comer iFood toda sexta-feira. Dá para fazer isso. E ela é temporal. Você definiu data e que ela vai fazer na sexta-feira à noite. Eu não vou pedir iFood, tá? Porque se você dissesse assim, ah, eu vou diminuir o iFood, eu vou parar de pedir iFood. Parar de pedir iFood é não pedir iFood nunca, é pedir iFood menos, entendeu? Não é uma técnica, não é uma meta específica. Então, na medicina do estilo de vida, a gente tem que fazer metas específicas, para que a pessoa possa cumprir e provar que cumpriu para ela mesma, tá? Então, no caso de Joana, como é que a gente fez? Tá? Então, para ficar mais interessante, no caso de Joana. Então, no caso de Joana, a primeira coisa que a gente viu, como é o dia dela, tá? Então, Joana é uma mulher de 44 anos, tá? Eu vou botar aqui. Como é a vida dela, né? Como era o dia dela, a família e tal. Então, mulher de 44 anos, que após o nascimento da sua última filha, aos 38 anos, começou a notar que algumas alterações do seu corpo. Começou a engordar, ficar mais flácida, aumentou a barriga, acabou ganhando 10 quilos dos 38 aos 44. E, além disso, ela também começou a ter fadiga física, mental, uma sensação de cansaço constante. Ela dormia mal, acordava cansada e não tinha libido para nada, tá? E como era a vida dela? Ela era casada, era advogada, então ela acordava às 6 da manhã, arrumava a filha mais nova, levava para a escola. De lá ela ia para o trabalho, no escritório de advocacia. Pegava a filha às 12h30, ia para casa, almoçava em casa, voltava para o trabalho ou ficava em home office em casa mesmo. Depois, 17, 18 horas parava de trabalhar e ficava com os filhos e o marido. Ficava na televisão e olhando o celular até umas 11 horas, hora de dormir. Quem mais tem uma vida assim parecida com a de Joana? Acho que é uma vida parecida com a de muita gente, né? Então, o que é que a gente definiu para Joana? O que é que ela estava pronta para mudar? No caso de Joana, ela sabia que não estava fazendo exercício físico e que precisava fazer. Então, o estágio de mudança dela, principal, era o treino. O treino dela dava para mudar. O que é que a ciência diz hoje sobre treino e o que é que eu aplico nos meus pacientes por causa disso? Gente, olha, quem acompanha os meus stories, quem acompanha o grupo VIP, eu falei muito sobre o congresso e eu fiquei assim, super feliz no congresso. Porque assim, não é que teve muita novidade, é que ele simplesmente ratificou o que eu estava fazendo já. Então, assim, o que eles falaram sobre treino, o que falaram sobre dieta, foi exatamente o que eu aplico já. Então, assim, eu fiquei feliz de um jeito, vocês não sabem. Então, o treino que eu aplico nos pacientes, que eu oriento, eu tenho um personal trainer de confiança, algumas de vocês até faz com ele, né, que eu já vi aí vocês. Ele vai também participar da mentoria, tá? Então, o treino que a gente advoga para os pacientes é o quê? É um treino 33. Como é esse treino? 30 minutos, 3 vezes por semana de maromba. Porque quem me acompanha sabe, só a maromba salva, tá? Então, exercício físico
moderada intensidade a alta intensidade, 30 minutos, 3 vezes por semana, muda vidas, tá? Por que que a gente começou com o treino para a Joana? Primeiro, porque a Joana estava disposta, ela estava na fase de mudança de ação, ela sabia que precisava mudar e estava disposta a mudar. E porque o treino é dos elementos primordiais, ele é um dos mais fáceis e um dos mais potentes para mudança, tá? Ele é um hábito angular. O hábito angular é aquele hábito que leva a outros hábitos saudáveis. Ele angula a sua vida em torno dele, tá? Então, quem faz exercício físico, automaticamente acaba tendo outros hábitos melhores. Então, por exemplo, se você começa a tomar gosto pelo exercício, você não pode dormir tarde, porque senão você não acorda para treinar. Se você começa a fazer mais atividade física, você quer comer melhor para poder treinar melhor. Então, acaba que você tem todo um ecossistema de hábitos saudáveis quando você treina, tá? Além disso, o treino, ele muda o metabolismo, ele muda a qualidade de vida, ele muda a perspectiva de vida. O que é que acontece quando você começa a treinar? Mesmo que você não perca peso, não mude nada na sua vida, continue fazendo dieta horrorosa, dormindo mal, tudo péssimo. Se você fizer o exercício físico, você aumenta a sua expectativa de vida em 5 anos. Você deixa de morrer precocemente, tá? Além disso, você melhora a sua qualidade de vida hoje. Você diminui dores articulares, você melhora a qualidade do sono, você é outra pessoa, tá? Então, o treino, mesmo que não emagreça, já é lucro. O treino, ele é lucro por si só, tá? Ele faz parte do emagrecimento saudável, mas ele não é o mais importante para emagrecer. Então, quando a gente fala em exercício físico, não é para emagrecer, porque a gente vai ver na mentoria, eu vou detalhar isso, o exercício não emagrece. O exercício melhora a qualidade do emagrecimento. Você vai emagrecer sem flacidez, você vai emagrecer com mais massa muscular, você vai emagrecer mais saudável e você vai conseguir mais facilidade manter o peso perdido. Mas você achar que vai emagrecer muito só porque começou a treinar? Não. Não é isso que a gente procura quando a gente começa a treinar. A gente procura viver mais, com mais qualidade de vida e ter uma composição corporal melhor, tá? E, como eu disse, a gente tem que fazer metas SMART. Quais foram as metas de Joana? Então, Joana se comprometeu com ela mesma e comigo a fazer musculação às 7h30 da manhã, segunda, quarta e sexta. Então, ela vai deixar a filha e vai para a academia. Segundas, quartas e sextas, pelo menos 30 minutos. Ela já marcou a consultoria com o personal, na época, e aí ela não fazia personal direto, ela fazia só uma consultoria porque ficava mais em conta. E no fim de semana, ou sábado e domingo, ela teria um lazer ativo com a filha mais nova. Ela resolveu andar de bicicleta com a criança, tá? Então, ela se comprometeu com essas duas metas. Fazer um lazer ativo com a filha aos sábados ou domingos, e segunda, quarta e sexta, 7h30 da manhã, treinar musculação. Cláudia está dizendo ficar livre de doenças, isso mesmo. O exercício, ele libera irisina, tá? Além de endorfinas, que nem todo mundo nota. Detalhe interessante. Na obesidade, 80% dos genes, a obesidade é uma doença poligênica. É uma doença que tem vários genes envolvidos e que ela é uma interação de gene com o ambiente. Então, menopausa, na obesidade, a maioria dos genes envolvidos são no cérebro, são de comportamento. Alteração de fome e saciedade, e uma das coisas muito comuns no paciente com obesidade é ojeriza o exercício. Para eles é mais difícil e doloroso fazer o exercício físico. Isso é bem interessante. Mas fica menos ruim quando você começa a se acostumar.
Então, o músculo, hoje em dia, a gente já sabe que tanto o músculo quanto o tecido adiposo são órgãos endócrinos. Eles produzem substâncias que agem como hormônios. Uma das mais famosas para o músculo é a irisina, que é um hormônio que tem várias ações benéficas, tanto cardiovascular quanto metabólicas. Treino, ok. A gente já combinou o nosso treino com Joana. Agora, a gente vai passar para a dieta. Então, como era a dieta de Joana? Vê aqui. Ó, Joana tomava café da manhã, pão com queijo, café com açúcar e um pedaço da banana que sobrava da filha, que a filha só comia 2/3 da banana. Almoço, carne, macarrão, arroz, feijão, salada, suco de laranja, um pedaço de bolo ou outra sobremesa, café com açúcar. O lanche, outro pedaço de bolo, café com açúcar de novo. Jantar, ela comia um sanduíche, uma sopa ou cuscuz. É um cardápio muito comum, né? Quem come parecido com Joana? Acho que todo mundo aqui come parecido com Joana, né? Então, é um cardápio bem comum da população brasileira. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis, a gente vai ver que come muito pouca proteína, tá? Então, é comum que a população brasileira, principalmente as mulheres, consumam pouca proteína. E, mais um motivo de felicidade, no Congresso, agora no ICO, de 2024, eles falaram muito sobre a proteína na dieta, que é o que eu bato sempre no meu Instagram, que eu bato sempre com os pacientes. Tem que aumentar a proteína magra. Por que que é tão importante aumentar a proteína magra? Proteína faz saciedade e proteína impede a perda de massa magra. Então, são duas coisas fundamentais no processo de emagrecimento. Então, a dieta que eu preconizo para os meus pacientes é uma dieta focada na proteína. Não é low carb, low fat, low não sei o quê, não. O importante é que ela seja alta em proteína. E por que PE? Porque o ideal é que ela tenha mais proteína do que energia. Energia é o quê? Carboidrato e gordura juntos. Isso eu explico bem direitinho na mentoria. Não dava para explicar tudo isso aqui. Mas o que é que vocês precisam já saber e já vai ajudar muito? Aumenta a proteína do prato e aumenta os vegetais. Se você comer muita proteína e vegetal, você vai poder comer um pouquinho das coisinhas que você gosta sem engordar tanto, tá? Porque o que é que acontece hoje? A pessoa come mais arroz, macarrão, pão, cuscuz do que proteína. Não, gente. Você pode comer isso aqui? Pode, mas isso aqui você come pouco. O grosso da sua alimentação é a proteína magra, vegetais leves. O que é vegetal leve? Abobrinha, berinjela, cebola, tomate, pimentão, couve-flor, brócolis, tá? Então, alimentos, vegetais mais light e carne magra. E um pouquinho das outras coisas que a gente come tanto hoje em dia, tá? Então, você diminui essas outras coisas, certo? Essa é a base da dieta proteína-energia. Focar mais na proteína magra, menos na energia. Esse prato aqui poderia ter um pouquinho mais de vegetais, tá, gente? Mas não pode ter menos proteína do que isso. Então, você podia até colocar mais uns brócolis, mais umas cenourinha, mais umas coisinhas aqui. Mas tinha que ter bastante carne mesmo, tá? Isso aqui é peito de frango, então tem que ter bastante peito de frango. Peito de frango é uma das carnes que tem melhor percentual proteína e energia. Ela praticamente só tem proteína, não tem quase nada de gordura, então é fantástico. Isso, Glória. Tá? Então, foca nisso aí. Bicho e planta. Bicho magro, cuidado, vai comer picanha, cupim, que aí vai ter muita energia, tá? Energia é carboidrato e gordura. Não quero, eu quero proteína, tá? E os vegetais que não têm muita energia. Por quê? Porque eles vão dar micronutrientes e fibras. As fibras são muito importantes para dar saciedade. Então, foi isso que a gente combinou com Joana, tá? Aqui é um exemplo, certo?
de como poderia ser uma dieta. A gente geralmente coloca esses exemplos para a pessoa entender mais ou menos como funciona. Mas, quando a paciente não quer, não quer fazer uma dieta específica com a Nutri, a gente faz apenas as orientações básicas. Aí, o que é que eu oriento? Um modelo de dieta, dependendo, porque, por exemplo, essa dieta aqui, ó, ela fez, deixa eu tirar aqui, ó. Café da manhã, ela queria omelete de 2 ovos com espinafre e cogumelos. É chique, né? Bem, ela adora isso, o que eu vou fazer? Só que a gente escolhe com ela. Xícara de morango com iogurte proteico. Ah, gente, outra coisa. No congresso se falou muito sobre os lácteos. Leite, queijo, iogurte desnatado. Vale muito a pena, tá? Então, o negócio de leite ser inflamatório é conversa do povo. Pode inflamar quem tem alergia ao leite de vaca. Aí é outro problema, né? O caranguejo, o camarão são alimentos maravilhosos, mas tem gente que se comer morre, tá? Então, não é porque o leite é inflamatório, porque tem pessoas que têm alergia a leite ou têm intolerância à lactose. Aí, deixa eu contar um segredinho da intolerância à lactose. Intolerância à lactose é o carboidrato do leite, tá? Então, você não tem alergia à lactose, você tem intolerância, ou seja, você não consegue digerir bem a lactose. Não precisa fazer exame de lactose. Na mentoria, eu falo sobre exame. Não precisa fazer exame de lactose se você não tem sintoma. Porque se der que você tem intolerância à lactose e você não tem sintoma, não precisa parar de comer leite, tá? Por quê? Porque a intolerância à lactose não faz mal, ela não prejudica nada. Ela só é problemática se você tiver sintoma. Se você não tem sintoma, não tem problema, pode tomar seu leitinho à vontade, tá? Isso era um adendo importante, porque eu fiquei super feliz que bateram muito isso, e é uma coisa que eu já batia também bastante, que o leite é bem interessante, tá? Então, o almoço pode ser um prato parecido com aquele que a gente viu. O lanche da tarde, uma maçã grelhada com cottage. Ai, maçã grelhada, coisa chique, né? Gente, não tem segredo, tá? Você pode botar no micro-ondas. Tá? Parte a maçã e bota no micro-ondas. Na medicina do estilo de vida, a gente tenta focar um pouquinho também nisso, da pessoa ter prazer de cozinhar. Às vezes, uma coisinha tão simples, é uma besteirinha, sabe? É uma gourmetização da comida. Já fica legal, tá? Então, quem é paciente sabe que eu gosto, por exemplo, em vez de você comer um pedacinho de chocolate meio amargo, poxa, gente, um pedacinho de chocolate meio amargo assim é muito sem graça. Você pode derreter e colocar os moranguinhos. Vira um fondue. Olha que chique. Não comi um pedacinho de 30 gramas de chocolate, não. Eu comi fondue de chocolate com morangos ou bananas, tá? Muito mais chique. Então, para emagrecer, a gente tem que querer, tem que ter conhecimento, tem que ter planejamento. Não sacrifício, tá? Não é sacrifício que precisa. Ah, outro detalhe. A gente usa muito o Fat Secret para poder aprender como fazer essa proteína maior que a energia. Isso eu vou detalhar bem direitinho na mentoria, tá? Mas se você já entender que tem que aumentar a proteína e os vegetais de baixas calorias, você já vai estar fazendo uma dieta rica em proteína e baixa em energia. Mas se você aprender a usar o Fat Secret, aí o negócio vai ser maravilha, tá? Sono otimizado. O sono, a principal coisa que a gente fez no caso de Joana, qual era o problema de Joana? Joana ficava até dormir com o celular na mão. Isso é péssimo, tá, gente? Celular é uma coisa horrível para o sono. Então, o que é que a gente combinou? Que ela ia desligar o celular 1 hora antes de dormir, no mínimo, tá? Se vocês têm filhos, isso é ainda mais importante. Crianças não devem usar celular à noite. Isso prejudica demais o sono, tá? E prejudica a saúde mental, certo? Existem alguns detalhes que eu já falei em algumas lives e bato muito na mentoria sobre o celular antes de dormir. Não é só a luz azul, é o tipo de estímulo que se tem no celular que não é legal, tá? Então, crianças não devem usar celular à noite, adultos, no mínimo, 1 hora antes de dormir sem celular. Se puder ser 2 horas, melhor ainda, tá? Então, o que ela fez foi isso, desligar o celular 1 hora antes, não beber água 1 hora antes de dormir, porque ela bebia água até
hora de dormir, acordava para fazer xixi, isso atrapalhava muito o sono, tá? E jantar 3 horas antes. Jejum. Tem que fazer jejum? Tem que fazer pelo menos jejum fisiológico, gente. Dá um descansinho para a barriga da gente, né? Porque tem gente que come de meio-dia, aliás, de meia-noite, e come de novo 6 horas da manhã. Aí não dá, tá? Então, o ideal é que você faça a última refeição o mais cedo possível, porque a noite foi feita para os seres humanos descansarem. Quer dizer, a gente foi feito para descansar à noite, né? Não é a noite que foi feita para a gente. Bem, mas vocês entenderam, né? Então, por isso que a melatonina, você sabia que a melatonina, ela é um dos hormônios mais antigos que tem? A maioria dos animais, mesmo os mais simples, tem melatonina. A melatonina é um hormônio que avisa que está de noite. Não é o hormônio do sono, é o hormônio da noite. Se você for um animal noturno, você produz melatonina também à noite. Mas no seu caso, de ser um animal noturno, né? Por exemplo, um animal que vive à noite. Bem, um animal desses que vive à noite, que passa a noite acordado, a melatonina vai sinalizar para ele que é noite e que ele deve acordar. No caso dos seres humanos, a melatonina avisa que é noite e que nós devemos dormir, tá? Então, a melatonina ela é liberada por qualquer animal e, dependendo do animal, ela sinaliza coisas diferentes. Mas ela está avisando que é noite, tá? Ela avisa que é noite para todos os animais. Então, a melatonina vai ser um assunto também que a gente vai debater muito na mentoria, certo? Morcego, pois é, o morcego, o gato. Então, no caso do gato e do morcego, a melatonina visa para ele ficar mais ativo. No caso da gente, é para a gente ficar mais lerdinho mesmo e dormir. Estresse equilibrado. Estresse é um fator engordativo muito grande, né? No caso de Joana, a gente não precisou do psicólogo, mas é bastante comum, e na mentoria nós vamos ter algumas aulas com psicólogo, tá? Então, o psicólogo, ele é muito importante, muitas vezes, no tratamento da obesidade, no tratamento de doenças crônicas. A obesidade não é uma doença psiquiátrica, não é uma doença psicológica, mas é uma doença que envolve comportamento e que muitas vezes precisa de um direcionamento maior do psicólogo, tá? No caso de Joana, a gente não precisou encaminhar para o psicólogo, ela melhorou muito do estresse com a terapia, que eu vou falar mais na frente, né, terapia hormonal, e com a higiene do sono e o exercício físico. Então, ela já se sentiu bem melhor do estresse, tá? E relacionamentos transformadores. Relacionamento é um ponto importante na medicina de estilo de vida. Vocês já ouviram falar das Blue Zones? Aquelas zonas azuis, lugares onde se vive muito? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre as Blue Zones. Gente, quem fez o estudo, não é um estudo científico. Quem fez vamos dizer assim, documentário, foi um jornalista, tá? Então, as Blue Zones não é um estudo, assim, científico, de rigor científico, não. Mas ele dá algumas, assim, as escolhas das cidades foram aleatórias. Existem muitas outras cidades que poderiam ter sido escolhidas, certo? Mas o jornalista escolheu aquelas. Então, não é um estudo científico que a gente vai pautar a ciência baseada nas Blue Zones, certo? Mas algumas coisas são bem interessantes que fazem a gente pensar, né, nesse documentário e no livro. Uma das coisas que se pauta muito, né, se fala muito na longevidade, e isso a gente tem estudos científicos mostrando, são os relacionamentos. O ser humano é um animal um animal social, então nós somos pautados pelo nosso ambiente social, e o ambiente é muito importante. Por que que eu resolvi fazer, então, que essa é a segunda turma, a gente já teve uma mentoria em grupo? Porque o que eu vi é que às vezes a pessoa se sente muito sozinha na sua luta por hábitos de vida mais saudáveis. É muito comum você estar numa casa onde só você quer se alimentar bem.
Você está num ambiente onde os amigos só querem saber de cachaça e você quer treinar de manhã. Então, esse ambiente inóspito para quem quer mudança de hábitos dificulta muito a situação. Então, duas coisas a gente tem que fazer. Uma é procurar modificar um pouco o nosso ambiente, procurar turmas mais adequadas para isso. A outra é se unir também online. Então, o que é que eu percebia? No Projeto Médico, que é meu acompanhamento médico, toda quinta-feira eu vou, dou uma mensagenzinha para o paciente. Aí na sexta-feira ele me diz o peso e tal. Aí eu converso com ele, tento ver o que é que deu certo, o que é que não deu certo. Mas mesmo eu enchendo o saco do paciente toda quinta-feira, eu percebi que era o quê? Pouco. Só o contato comigo é pouco para estimular o paciente. Então, um grupo de WhatsApp, um grupo de pessoas que se reúnem online com os mesmos objetivos ajuda demais. Então, esse foi um dos pontos de eu ter feito a mentoria em grupo, tá? Por causa desse detalhe. Mas não falam só sobre a mentoria, mas também no seu dia a dia. Então, se você só tem amigo cachaceiro, você vai ter que beber, né? Vai ter jeito para você. Então, você vai se despedir dos seus amigos? Depende. Se eles estiverem levando para o alcoolismo, você se despede mesmo, corta as amizades. Mas se não for o caso, não precisa cortar as amizades, o que que você pode fazer? Você pode simplesmente ter outros amigos também que reforcem o seu ambiente, tá? Um ambiente que você quer ter. Então, a academia é um ambiente assim. Muita gente começa a treinar, por isso que, além disso, ele é um hábito angular. Ele causa um ecossistema mais adequado. Então, você vai para a academia, as pessoas na academia, normalmente, estão tentando falar de saúde. Elas falam de saúde, elas não falam de cachaça na academia, normalmente, né? Tem gente que tem academia que fala, né? Mas, normalmente, elas não estão falando disso. Elas estão falando de como melhorar a dieta, como melhorar o treino. Então, isso é um ambiente transformador para você. E aí tem outro fator. Se, quando você não está forte o suficiente para ser você a transformadora, a gente lhe ajuda, né? Então, eu lhe ajudo, o grupo ajuda. Mas você vai ter uma hora que você vai ser o agente transformador dos relacionamentos, certo? Então, por exemplo, bem, tem que ser, né, gente? Eu trabalho com isso. Minha vida é dedicada a isso. Como as meninas dizem, eu quero emagrecer o mundo. Então, eu tento ser o relacionamento transformador das minhas amigas. Então, sou eu que puxo para a vida fitness. Mas se você não está ainda preparado, não é você o motor da vida fitness das pessoas, venha para um grupo que você seja motivada para isso. Por quê? Porque vai ter uma hora que você vai ter mais força e você vai transformar a sua família. Eu tenho muita paciente que é mãe e que um dos motivos, né, o grande porquê dela estar querendo a mudança são os filhos, é a família. É querer mostrar para aquela criança um ambiente mais saudável. Então, é ser você o relacionamento transformador do seu entorno, tá? Então, você pode não ter saído de uma família saudável, mas é sua responsabilidade deixar para os seus filhos, né? Fazer para os seus filhos uma família saudável, certo? Então, a gente tem responsabilidade com a gente, então, a gente tem que cuidar da gente, né? Cada um deve ter a autorresponsabilidade de ter cuidado consigo mesmo. Mas quando a gente é mãe ou pai, a gente tem mais responsabilidade ainda, porque a gente é um exemplo. Criança não obedece, mas imita, certo? Criança imita muito. Então, ela vendo os seus hábitos de vida mais saudáveis, ela vai se acostumar com isso. Se ela está acostumada a comer proteína e energia, a dieta PE é o que ela vai comer. Se ela está acostumada a comer mal, ela vai comer mal. E quem acostumou? Você, né? Então, a gente tem essa responsabilidade maior. O Cláudia está falando, né? O filho dela precisava fazer exercício, como é que ela ia cobrar dele se ela não estava indo? Exatamente, quando a gente é o exemplo, é outra coisa, tá? A filha tá fazendo exercício também, o grupo impulsiona, a família impulsiona. Eu fui para São Paulo agora, né, para o congresso, e eu fiquei na casa do meu irmão.
Quem disse que meu irmão ia para academia? Acordei, passou o dia todo, ele disse, você não foi para academia, não. Eu enchi tanto o saco dele, que ele foi. Quando eu saí de lá, ele tinha, os primeiros dias ele não foi. Os últimos dias ele foi todos, tá? Então, assim, se, se eu fosse a esposa dele, por exemplo, ele ia ter que ir, porque eu enchi o saco dele tanto que ele ia ter que ir, tá? Então, eu seria o agente transformador para ele. Evitar álcool e fumo é um dos fatores muito importantes também na medicina do estilo de vida. No caso de Joana, ela bebia pouco, não foi problema, tá? Então, a gente conseguiu. Ela bebia muito esporadicamente, não alterou nada. E o fumo, gente, fumo é uma das grandes vitórias da civilização em relação a hábitos de vida, né? Então, até hoje, a única coisa que a gente conseguiu melhorar na humanidade foi o hábito do fumo. Então, o fumo é um case de sucesso muito grande, que a gente tenta imitar na obesidade, no álcool, mas a gente não consegue. Não conseguiu até agora. Mas o fumo, sim, o fumo foi uma vitória muito grande da sociedade. Medicamento. Bem, no caso de Joana, o que a gente fez foi reposição hormonal, porque ela já estava com sintoma, tá? Então, ela melhorou bastante o sono com estrógeno e progesterona. Ela também estava com a vitamina B12 baixa e a vitamina D. Então, a gente também repôs isso aí. E ela tinha também, sim, iniciamos a creatina, porque como ela começou a malhar direitinho, né? Fazer um treino, não era mais um treino fofo, era um treino, quando ela começou a fazer um treino mais pesado, a gente, a gente começou a usar a creatina também, que a creatina é um suplemento que tem uma evidência científica muito boa para melhora da massa muscular, tá? E agora, como é que ficou Joana depois de todas essas intervenções? Bem, Joana não virou a Marilyn Monroe, tá, gente? Não virou. Mas ela tá com 11 quilos a menos. Ela tinha engordado 10, mas emagreceu 11. Melhor do que estava antes, quando era mais jovem. E aí, isso aí é um relato, não é de Joana, mas é de uma paciente real, tá, gente? Hoje, aos 44 anos, me sinto mais bonita e segura do que aos 30. Meu sono melhorou, tenho a libido que nunca tive, e apesar de não achar fazer musculação divertido, amo o resultado rápido. Quem diria que com menos tempo do que eu gasto no salão, eu ia mudar meu corpo? Como você diz, no caso eu, só a maromba salva, tá? Então, Joana tá muito bem. E é isso que eu nasci para fazer. É isso que eu quero fazer da minha vida. Fazer as pessoas encontrarem a sua melhor versão. Essa, essa frasezinha é meio batida, né? Mas eu não encontrei outra melhor, tá? Então, o que eu quero é emagrecer o mundo. Quero que as mulheres fiquem magras e fortes. Cláudia disse que perdeu 7,5 quilos na mentoria do ano passado, né? Pois é. Muito bom o resultado de Cláudia. Então, gente, agora vamos falar sobre da mentoria Você Mais Leve, tá? E vou para a próxima, Olha aí. para perder mais. Então, imagine viver uma transformação real e definitiva de seus hábitos em todos os pilares da sua vida. Ter acesso e partilhar conquistas e dificuldades com mulheres que também estão determinadas a viver essa mudança. Então, eu quero juntar vocês, gente. Realizar o sonho de voltar a caber naquela roupa que você deixou guardada no fundo do guarda-roupa, esperando o peso ideal. Essa é a minha promessa para vocês. É isso que eu quero que aconteça com vocês, tá? Então, a mentoria Você Mais Leve são 4 meses de acompanhamento em grupo. Encontros quinzenais comigo e com convidados especiais. A gente tem Nutri, tem psicólogo, tem personal stylist. Encontros de tirar dúvidas. Acesso a uma comunidade de mulheres determinadas a serem sua melhor versão. E eu prometo para vocês que eu vou pegar na sua mão, na mão de cada uma, e guiar vocês nessa jornada. Porque na medicina de estilo de vida, o médico é um mentor. Ele não é só um médico, assim, que você vai lá para pedir, olhar como é que tá os exames e pedir remédio.
Ele lhe ajuda realmente a melhorar os hábitos de vida em cada uma dessas áreas. Dieta, treino, relacionamento, estresse, tudo isso, tá? E também, quem precisar não só da mentoria em grupo, mas também de um tratamento médico, com exame, com prescrição de remédio, acompanhamento mesmo, a gente pode associar a mentoria com o projeto MEV. Então, dessa forma, além de você ter os benefícios da mentoria, você vai ter o suporte médico individualizado, tá? E brinde para quem está aqui participando. Quem for dos 5 primeiros que comprarem o combo Mentoria Você Mais Leve e o projeto MEV, que é o projeto de mudança de estilo de vida, vai receber 20% de desconto, tá? Mas é só para os 5 primeiros, gente, porque senão eu vou à falência, né? Também não pode, né? Eu quero emagrecer o mundo, mas também não dá. Então, a Ivanda disse que vai começar a malhar amanhã. Isso aí, Ivanda. Mas você tem que começar a malhar amanhã. De que horas? Onde? Quantas vezes por semana? Porque se você malhar só amanhã e na terça não for, ou na sexta não for, tem que ser uma meta específica, tá? Uma meta específica e detalhada. Quem gostaria de falar alguma coisa? Quem tem alguma dúvida? Vamos conversar um pouquinho no chat, certo? Ó, minha meta. 3 vezes por semana, isso aí. Então, ó, como é que funciona a mentoria, certo? A mentoria a gente faz no KiwiFi. KiwiFi, ele é um tipo Hotmart, é uma hospedagem de curso, onde todas as aulas vão ficar gravadas ao vivo, tá? As aulas que são ao vivo vão ficar gravadas. Quem não conseguir assistir ao vivo, pode assistir gravada. Quem não conseguir assistir ao vivo, não vai conseguir tirar dúvida na hora, obviamente, vai poder tirar dúvida no chat, né? No grupo de WhatsApp que a gente vai fazer, só para as mentoradas, comigo e com os convidados também. E no KiwiFi também vai ter muito material em PDF, certo? Então, guias, muito material de avaliação, dieta, receita. Então, muita coisa no KiwiFi, certo? E eu vou estar com vocês durante esses 4 meses. A minha meta é que vocês emagreçam, tá? E não é só emagrecer, é emagrecer com massa muscular, emagrecer com sustentabilidade, de uma maneira que você consiga manter para sempre aqueles hábitos de vida, certo? Já o projeto MEV é o acompanhamento médico. É a consulta médica mesmo, tá? Então, a gente faz a consulta online, normalmente é online porque é para o Brasil todo, né? Então, a gente faz a consulta online, onde eu pego todas as suas queixas, a gente faz toda essa avaliação, como a gente fez com Joana, tá? E cadê? E a gente passa remédio, passa exame, tudo que a pessoa precisar fazer, certo? Estão perguntando aqui como saber se precisa de consulta ou mentoria. Então, assim, Patrícia, se a pessoa está precisando de um acompanhamento individual, precisa que eu veja os exames dela, que eu veja se ela precisa de alguma medicação específica, a gente tem que fazer a consultoria, a consulta online. Se ela precisa aprender, ela só quer aprender a dieta, aprender o treino, aprender como melhorar seus hábitos de vida, e não precisa ou não quer passar por uma consulta médica, pode ser só a mentoria. Claro que eu acho muito melhor que a pessoa faça o combo. Por quê? Porque como eu quero que ela emagreça mesmo, eu quero que ela melhore os hábitos mesmo, quanto mais junto dela eu tiver, melhor. Que eu pego no pé mesmo, né? Quem é minha paciente aqui sabe. Tem alguns que são pacientes já, tá? Então,
Na mentoria, eu não consigo ver os exames da pessoa, né? Eu não posso passar remédio numa mentoria, né? A mentoria é considerada um curso online, então eu não tenho o relacionamento médico-paciente na mentoria, mas no projeto MEV é um acompanhamento médico e o relacionamento é médico-paciente. Então, lá eu vou fazer consulta médica, exame e tudo, certo? As primeiras pessoas que quiserem fazer o combo. Ah, a Ellen é minha paciente, pega no pé, né? Eu pego no pé dela, né? É verdade, tá? Então, quem quiser fazer consulta com mentoria, pode mandar um direct direto para mim, tá? Eu vou conversar com você em particular para a gente combinar. Qual é o preço, né? Que eu fico falando aqui, não digo preço. Bem, o preço é o seguinte: a mentoria é R$ 1.000, tá? Quanto é o projeto MEV? Quem já é paciente sabe que o projeto MEV é R$ 950, tá? Então, se fosse fazer os dois sem nenhum desconto, seria 1.950. Mas é claro que tem desconto. Quem for fazer os dois é 1.700. Mas os 5 primeiros tem 25% de desconto, tá? Então, quem quiser com desconto, pode mandar um direct direto para mim, para o meu celular, que tem lá no grupo. Vocês estão todos no grupo, né? Então, podem falar direto no grupo. Eu vou dar até um oi no grupo, porque aí vocês podem entrar direto para mim, tá? Vou mandar um oizinho aqui, porque quem quiser já fala direto, porque os 5 primeiros vão ter 20% de desconto, certo? Alguém tem mais alguma dúvida de como é que funciona? Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que a gente fica combinado assim. Quem quer a mentoria vai fazer, pode pagar direto pelo link. Eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp, porque fica mais fácil para vocês, né? Não precisa correr agora para ver, porque a gente vai ter que encerrar a live daqui a pouco. Não precisa correr para anotar. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp agora a mentoria sozinha. E quem quiser fazer o combo, fala direto no direct para mim. Os 5 primeiros vão ter o desconto de 20% em cima do já desconto do combo de 1.700, tá? Dá 1.300 e pouco, tá? Os 20% de desconto, certo? Patrícia, estão perguntando quantos encontros são. Então, são encontros quinzenais, no mínimo, tá? Isso é o que eu estou prometendo para vocês. Mas se a turma for engajada, eu adoro conversar, né? Então, a gente faz até mais encontros que isso. Mas, no mínimo, nós teremos encontros quinzenais durante 4 meses. Isso dá o quê? 15 dias durante 4 meses são 8 encontros? Bem, isso é no mínimo, tá? É. Aí, quais são os encontros? Nós vamos ter dieta, treino, a gente vai ter um com a Nutri, uma com o personal, uma com o personal stylist, uma com o psicólogo. Vamos ter um sobre exames, tá? Então, quais são os exames que vocês precisam saber? Então, dieta, treino, relacionamentos, exames. A gente vai ter muitas outras também sobre tirar dúvidas, tá? E dependendo do engajamento de vocês, eu posso fazer muito mais, tá? É no mínimo encontros quinzenais. Agora, todo dia a gente está no WhatsApp. Todo dia o grupo está lá para ajudar vocês. E todo dia eu estou lá para falar com vocês. Todo mundo que já é minha paciente sabe, eu sou super disponível. Eu respondo rápido, tá? Se eu não responder é porque eu estou atendendo, mas assim que eu consigo, eu respondo. Quem está no grupo VIP, eu respondi até um pouco menos do que eu respondo normalmente, porque, gente, estava tentando fazer essa masterclass, né? Então, estava meu caos. Mas, normalmente, eu respondo muito rápido, tá? Então, são 4 meses, tá certo, Ivanda? 4 meses de acompanhamento. Então, são
São 4 meses de acompanhamento, no mínimo, encontros quinzenais. O acompanhamento médico também são 4 meses, tá? Então, no acompanhamento médico, a gente faz uma consulta inicial e um acompanhamento privado, obviamente, online, e dependendo da necessidade, a gente faz ou uma ou outra consulta, vai depender muito da necessidade do paciente, tá? Aí, sim, os encontros. Vai depender do pessoal, certo? Eu estou disponível qualquer noite. Então, se a maioria das mentoradas quiser na quarta tarde, a gente faz na quarta noite, a gente faz na quarta noite. Se não tiver todo mundo, assim, algumas pessoas quiserem ir no outro horário, a gente pode até alternar, mas as lives vão ficar gravadas. E assim, qual é o grande diferencial que eu posso dar para vocês? A minha disponibilidade. Porque não é todo mundo que é disponível, tá? Porque, né? Mas eu consigo, eu não tenho filho, gente, não tenho filho. Então, eu consigo ser mais disponível para vocês, tá? Então, certo? Então, nós vamos ter encontros quinzenais durante 4 meses, envolvendo dieta, treino e exercício. Isso é a minha promessa mínima, dependendo do engajamento da turma, pode ser mais, tá? O engajamento também depende do engajamento da turma. A gente pode fazer mais aulas de tirar dúvidas, mas eu vou estar disponível sempre no WhatsApp. E o grupo é importante, tá, gente? O grupo é muito importante, porque o grupo pode ajudar com dicas, até dicas que eu não tenho, né? Dicas de alimentação, de como superaram as coisas. Eu estava mutada? Não. De como superaram os desafios, tá? Então, eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês. Realmente, eu acho muito interessante fazer o combo, mas quem não puder fazer o combo, puder fazer só a mentoria, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir emagrecer. E eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá? Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou deixar para vocês as informações no chat, tá? E vou pegar isso aqui gravado, porque muita gente pediu, né, para assistir a gravação, e eu vou tentar deixar isso gravadinho, tá bom? Muito obrigada muito obrigada pela presença de vocês, tá? E a gente vai se ver no grupo VIP e na mentoria, tá? O grupo VIP continua, porque a gente abriu o carrinho hoje, ainda vai ficar alguns dias para o pessoal se decidir, para o pessoal se organizar, tá bom? Beijo, gente. Deixa eu só ver minha